repetem, mas que inspiram umas às outras. Uma geração de Noemi e Ruth está se levantando. Uma geração de mães e filhas. Uma geração de Maria e Isabel. Mas por falar em família, ninguém melhor do que a doutora Ilma Cunha. Uma resposta de Deus para o Brasil e as nações. É um grande presente. Faz 7 anos que a doutora Ilma Cunha esteve aqui conosco, com meu paizão, pastor Celso. Presente de Deus, que tem inspirado, direcionado através de seus livros. Se o livro não for bom, pelo menos a doutora Ilma endossou meu livro. Então compre porque ela endossou. Tá? Eu disse, gente, se o conteúdo não for bom, não tem problema não. Quem endossou já valeu a pena. Obrigada, doutora Ilma. É minha amiga, uma inspiração, uma mãe espiritual preciosa do Pai, que carrega um legado, uma simplicidade, gente. Tanto faz para ela estar pregando a maior conferência ou num lugar para 5 mulheres, ela não muda. Ela é essa simplicidade, essa inteireza e esse legado que esse casal carrega de família. Não poderia ser outra para abrir essa conferência. Doutora Ilma Cunha. Deus abençoe. Tem que respirar fundo aqui hoje, né? Gente, eu quero cumprimentá-los com a doce, gloriosa, perfeita, sublime e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria tão grande estar aqui depois de tantos anos, numa conferência tão especial, nessa noite, e poder abrir esse momento dessa conferência, né? Estou muito alegre por isso. E o tema que nos traz aqui para refletir é ressignificar. Nós já ouvimos a apóstola trazendo o significado desse tema, e eu creio que Deus tem algo para nós aqui nessa noite. Rapidinho vou falar sobre os meus livros, muitos já são conhecidos aqui, para a gente aproveitar esse tempo, né? Primeiro é o livro Família. Quantos aqui já conhecem, gente? Alguns já estudaram em grupo. O livro Família. Família é lugar de refúgio ou campo de batalha. Talvez alguns estejam estranhando a capa nova, né? A capa... Esse daí é o último slide, tá? O primeiro, onde tem o livro Enigmas da Alma e Família. Mas a capa anterior, está tudo invertido lá, tá? A capa anterior é uma capa que foi mudada agora, em janeiro desse ano. A editora fez uma celebração de aniversário desse livro, que se tornou best-seller. Então, essa é a nova capa de comemoração. Ele é uma edição atualizada, contém resumos, reflexões e exercícios práticos aqui pelo QR Code, para facilitar estudos. Quando eu escrevi Família, lugar de refúgio ou campo de batalha, foi a partir de um questionamento que veio ao meu coração, ouvindo histórias no consultório. Cada vez que alguém me procurava, vinha sempre com uma dor, uma demanda, uma perda, um sofrimento psíquico, um adoecimento da alma. E todas as vezes que nós íamos percorrer o caminho da dor, o lugar que se chegava era sempre o mesmo, família. E eu comecei a pensar sobre isso, porque família é o cenário mais conhecido que todos nós temos. Nós nascemos numa família, nós recebemos a identidade e a direção para a vida numa família. Família é esse lugar de acolhimento, de nutrição, de amor, de construção de identidade, de destino. Por que a família, que deveria ser um lugar de refúgio, se tornou num campo de batalha? Onde as feridas mais dolorosas acontecem, onde as dores que mais afetam a nossa estrutura de vida acontecem. E foi pensando sobre isso que eu comecei a escrever esse livro. Eu trago aqui casos clínicos, teorias, mas principalmente a fundamentação na palavra de Deus. Porque a ciência é muito boa, a ciência é fantástica, eu amo a ciência, nós temos muita teoria,
pessoas que se debruçaram para estudar sobre a alma humana, sobre a família, mas nada se compara à eterna palavra de um Deus que sabe tudo sobre nós, que nos conhece, e Ele sabe exatamente onde estão as questões que mais doem na nossa vida. Então é um livro de estudo, é um livro que fala da estrutura psíquica da família, daquilo que nós trazemos da nossa família de origem e repetimos na família que construímos. Tem um capítulo aqui sobre famílias psicossomáticas, quando a dinâmica relacional da família adoece seus membros. Então, nesse tempo que a gente precisa compreender esses princípios para ajudar outras pessoas e ajudar a gente mesmo, todos nós, como cristãos, precisamos nos equipar para poder dar as respostas que a palavra de Deus tem, nesse tempo onde família tem sido olhada como uma instituição decaída. E nós sabemos que não, porque a família se originou em Deus, por um propósito. Família é a representação do reino de Deus aqui na terra. É um território dos céus na terra, com a responsabilidade de implantar a cultura do reino e fazer a transmissão dos princípios de Deus para as próximas gerações. É nossa responsabilidade, o legado fala sobre isso, como já ouvimos aqui. Então, os livros ficarão aí hoje, amanhã, e vocês vão poder conhecer. O outro livro que eu lancei ao final da pandemia é esse aqui, Enigmas da Alma, uma decifração à luz da palavra de Deus. Quais são os enigmas da nossa alma? Que a gente precisa ressignificar. Mas para ressignificar, a gente precisa entender quais são esses enigmas. O que está lá dentro da nossa alma que nos faz muitas vezes fazer aquilo que não gostaríamos de fazer, falar o que não gostaríamos de falar, tomar decisões que vão sabotar o nosso desejo de felicidade. Por que dentro de nós habita toda essa contradição? Então, quando nós pensamos nos enigmas da alma, é olhar para a origem, para receber a revelação do design original que Deus traçou e começar a ver as peças quebradas, a trama enigmática da nossa alma, que começa a se encaixar quando nós vamos para a palavra de Deus. Aí nós encontramos a origem do que Deus preparou para cada um de nós. Então é um livro também de estudo, tem muita coisa aí. Amanhã eu falo um pouco mais sobre esse livro. Mas nós temos um lançamento, gente. Somos Ouro, né? Que esse lançamento, ele aconteceu no dia 29 de dezembro. Porque exatamente no dia 29 de dezembro, nós fizemos 50 anos de casados. Então, boda de ouro. Vamos chegar assim, né? E para celebrar a boda de ouro, eu escrevi aqui 50 anos de aprendizagem. O que aprendemos durante esse tempo? Então eu escrevo mensagens sobre casamento, eu escrevo sobre o poder da escolha para a juventude que ainda vai casar, né? Eu falo sobre o poder da escolha. Eu escrevo aqui sobre os desafios que nós temos no casamento, porque no mundo que banaliza o relacionamento conjugal, nós temos que olhar que o que sustenta um casamento não é apenas um sentimento chamado amor, é muito mais que isso. O que sustenta um casamento é propósito. Propósito. Porque quando nós queremos construir um legado, nós vamos trabalhar pelo propósito de Deus nas nossas vidas, para deixar marcado nas próximas gerações o que Deus preparou para nós. Então eu escrevo aqui muita coisa. O penúltimo capítulo é: o ninho não está vazio. Vocês já ouviram falar da síndrome do ninho vazio? Que os filhos vão embora de casa e parece que acabou? Não, o ninho não está vazio, gente. Porque os nossos filhos vão seguir o destino deles. Vão cumprir o propósito que Deus tem na vida deles.
Agora, quem tem projetos e sonhos, jamais fica com o ninho vazio. Porque está sempre gerando sonhos e projetos. Então, nesse livro aqui, todo mundo que conhece a gente sabe que eu sou casada com um poeta, né, gente? Celso escreve poesias, escreve canções lindas. Ele tem vários álbuns nas redes, nas plataformas digitais, no Spotify. Tem um que chama Fé e Razão, Celebrando a Vida. E tem um muito especial para nós, que é Românticas Cristãs. E aí, em cada capítulo aqui, tem uma poesia dele, tem um QR Code, que aí você direciona a sua câmera e vai lá para o Spotify. Então, você vai ler o capítulo, vai ouvir a canção e vai fazer o exercício para poder trabalhar na sua vida o que está escrito aqui. Então, é um livro muito especial para nós, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Está ali. Coloca aquele segundo slide, que tem a família, antes desse. Ali tá bom, ali é uma plataforma que nós lançamos para curso. Gente, quando eu fiz 70 anos, eu comecei a pensar que estava chegando a hora de eu parar com tanta viagem, né? Porque eu e Celso já viajamos. E aí eu comecei a pensar que era uma hora que a gente precisava trabalhar para deixar um legado por escrito. Cursos, mentorias, ensinar a próxima geração como aprofundar nos conteúdos da alma, como receber a cura da alma. Então eu comecei a escrever e preparar cursos durante a pandemia. E nós criamos essa plataforma para treinar, porque nós precisamos de pessoas treinadas nas nossas igrejas, para ensinar a outros. E eu falei, um dia conversando com o Celso, eu falei, olha, eu não quero levar para o cemitério nada do que Deus me deu. Tudo que eu recebi eu quero ensinar, eu quero transmitir, eu quero preparar a próxima geração. Então, através dessa plataforma, eu estou fazendo isso com os cursos. Tem uma prática terapêutica bíblica que eu aprendi na Palavra de Deus, que tem resultados fantásticos, que é do Salmo 139, com os 21 dias da neurociência. Pode voltar, então, aquele slide da família? É possível? Esse daí. Ali está a nossa família, gente. Nós temos 2 filhos biológicos, 5 netos, e nós temos mais 3 filhos do coração e mais 3 netos e 2 bisnetos. É a nossa grande família abençoada por Deus. E agora eu chamo o Celso aqui para cantar uma de suas canções, que chama A Excelência do Amor. Porque só pelo amor é possível ressignificar a nossa história, tá? Que a paz do Senhor continue reinando em cada coração, amém? Estou me sentindo assim, altamente privilegiado. Deus nos deu a permissão de estar no meio de tantas servas dele aqui, não é? Louvando, adorando a Deus. Vamos ouvir essa canção? Pode soltar o playback, por favor? Onde está a mídia? Eu vou deixar. Ok, eu vou continuar enquanto você resolve lá o playback, porque senão a gente vai atrasando aqui, né? Bem, gente,
ressignificar. Você já parou para pensar nesse tema? A sua história, os momentos que você viveu na sua vida, na sua família. Cada um aqui tem uma história. Cada um. E ressignificar é preciso olhar para dentro de nós mesmos. É preciso um olhar para a nossa história. Ressignificar envolve totalmente a alma, porque é um olhar para as adversidades e dores da vida, com a decisão de dar um novo sentido e valor à nossa história. Eu escuto histórias todos os dias no consultório. E muitas vezes as histórias são tão pesadas, são tão dolorosas, que eu fico pensando, meu Deus, como que essa pessoa carregou essa história? Então, para olhar para a história, não é um olhar para contar uma história no lugar de vítima, mas é um olhar para poder trazer à tona aquela história, elaborar, refletir, entender as emoções que estão vinculadas àquela história. É preciso entender as emoções e agir intencionalmente para não ser dominado e guiado pelas dores da nossa história. Na verdade, ressignificar é tirar a alma do cárcere. O Salmo 142, no versículo 7, o salmista, olhando para a sua própria vida, ele faz uma oração. Ele diz: Senhor, tira a minha alma do cárcere. O que pode encarcerar uma alma? O que pode aprisionar uma alma? Porque, gente, pode até aprisionar o nosso corpo. Se a gente tiver um impedimento para sair de casa, como tivemos na pandemia, a gente fica prisioneiro na nossa própria casa. Se comete algum delito e vai preso, fica prisioneiro naquele lugar. As pessoas podem aprisionar o nosso corpo, mas ninguém pode aprisionar a nossa alma sem a nossa permissão. Ninguém. Portanto, todos nós temos algo a ressignificar em nossa vida. Por quê? Porque não existe família perfeita, não existe pais perfeitos e nem existe vida perfeita. Não. Todos nós vivenciamos adversidades nas nossas histórias. Todos nós passamos por perdas, sentimos emoções negativas e algumas emoções bem tóxicas, adoecedoras, e nós sofremos dores que marcaram a nossa alma. Você já foi rejeitada algum dia na sua vida? Já? Já foi humilhada? Já foi traída? Abusada? Desamparada? Machucada? Já sentiu muita raiva? Já deixou o coração ser tomado por muita raiva? Quem nunca? Quem nunca? Todos nós. Então, para muitas que estão aqui, isso é uma história construída. Mas para muitas podem estar vivendo hoje uma dor na sua alma. O cenário de angústias e dores pode estar acontecendo hoje. E por isso precisam receber nesse congresso a cura para a sua alma. Quantos precisam de cura, gente? Aleluia, aleluia. Precisamos da direção para dar um novo significado nas nossas histórias, para poder olharmos para o futuro com fé e com esperança. Eu me lembro do Jó, quando estava naqueles momentos horrorosos da sua vida, que ele olhava para tudo que ele tinha perdido, ele lidava com as perdas, perdeu bens, perdeu filhos, perdeu toda aquela estrutura que ele tinha, perdeu a saúde. E quando ele olha para sua mulher, ela diz para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Então ele não tinha conforto de nenhum lado. Aliás, os amigos dele, cada um vinha perguntar para ele: o que você fez? Você está sendo castigado. Não é possível alguém sofrer tanto assim.
Então, aqueles questionamentos que a gente conhece tão bem no livro de Jó, até que chegou um momento, Jó olhou para tudo aquilo, para toda a dor. A morte não vinha para ele. A dor estava ali presente. A solidão estava ali presente. A falta de compreensão estava ali presente. E naquele momento ele se levanta com a sua voz e diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e os meus olhos poderão vê-lo, vê-lo-ei face a face. Então, em meio a um presente difícil, um presente de sofrimento, um momento de dor e adversidade, ele olha para tudo que ele já tinha vivido com o Deus que ele conhecia, e ele olha para o futuro com fé e com esperança. E é isso que nós precisamos aqui nessa noite. Quando Paulo estava na prisão, ele escreve uma das cartas mais lindas que nós temos na Bíblia, que é a carta aos Filipenses. E lá no capítulo 3, versículos 13 e 14, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Repete comigo. Uma coisa faço. A gente tem que fazer. Há algo a ser feito. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Mas o que aconteceu com Paulo? Esquecendo-me, bateu com a cabeça lá dentro da prisão, teve amnésia, esqueceu que ele estava com as costas chicoteadas, que ele estava dentro da prisão. Não, ele tomou a decisão: uma coisa faço, eu vou fazer da minha memória um lugar sem feridas. Eu não vou mais ficar agarrado no sofrimento. Eu não vou mais ficar priorizando o sofrimento na minha vida. Não, uma coisa faço. Eu vou resolver essas pendências. Eu vou resolver as minhas adversidades do passado. Eu vou resolver aqui dentro de mim. Eu decido que eu não vou mais colocar a minha prioridade nisso, porque eu quero avançar e eu não quero ficar paralisada, avançando para os que estão diante de mim. Tem coisas na minha frente me esperando. Deus tem algo melhor para mim. Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, pensamento de bem e não de mal, de paz e não de guerra. Então eu vou avançar. Por quê? Porque eu prossigo. Eu lá na minha frente, eu olho, eu tenho um alvo. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa faço. Isso é ressignificar. Tomada de decisão. É a decisão de uma pessoa adulta e madura que não quer viver mais no cenário da adversidade. Nem quer ficar na cama da vitimização, porque decidiu fazer das vivências dolorosas fonte de aprendizagem significativa e de fortalecimento emocional para o presente e para o futuro. Portanto, em primeiro lugar, é uma decisão. É uma decisão. Por quê? O que eu penso, eu sinto. Como eu sinto, eu ajo. Do momento que eu trago aquela história de dor e fico lá realimentando a dor, na base da mágoa e do ressentimento, eu vou trazendo também as emoções que estiveram presentes naquela adversidade, e eu vou trazer a dor para o presente. E vou ficar sofrendo. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu passei por isso? Por que eu fui abandonada? Por que eu vivi tudo isso? E enquanto a gente bota o olho na dor e no passado, nós não avançamos. Portanto, é tempo de ir para frente, gente. E eu escolhi a vida de duas mulheres para nós compreendermos esse tempo. Uma do Antigo Testamento e uma do Novo. Duas histórias que se entrelaçam de uma forma muito especial. A história da primeira mulher
começa em Gênesis 29. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque eu vou citar vários versículos. Eu não vou fazer a leitura do Gênesis 29, do capítulo, mas eu vou citar vários versículos. Uma mulher que tinha uma dor calada na sua alma, a dor do desprezo e da rejeição. E agora você vai pensar sobre isso junto comigo. Desprezo e rejeição são duas feridas que marcam profundamente a identidade de uma pessoa. Toda pessoa que foi desprezada e que foi rejeitada, ela vai pela vida sempre esperando rejeição. Sempre. E muitas vezes ela atrai pessoas que vão intensificar a rejeição. E aquele cenário fica ali cada dia. Você já experimentou essa dor? A dor da rejeição, a dor do desprezo. Mas aqui, em Gênesis, no capítulo 29, diz assim, no versículo, eu vou contar um pouco da história. Porque esse texto diz que Deus viu a súplica calada da alma dessa mulher. No versículo 16, começa a contar, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, ou Leia, em outras traduções. Ali está Lia. E a mais nova era Raquel. Então ele tinha essas 2 filhas. No 18, diz que Jacó amava Raquel. E disse, 7 anos te servirei por Raquel, sua filha mais nova. Aí nós vamos lendo o texto e chega o dia do casamento. Quem conhece essa história, gente? Levanta a mão. Tem alguém aqui que não conhece essa história? Levanta a mão. Tem algumas. Então, naquele tempo, Labão tinha essas 2 filhas. Jacó se apaixonou por Raquel e propõe ao pai dela que ele trabalharia 7 anos para poder casar com Raquel. E aí, lá no versículo 23, no dia do casamento, aconteceu que à tarde, tomou Lia, sua filha, falando do Labão, do pai dela, e trouxe para ele. Então, o pai de Raquel e de Lia, na hora de entregar a filha, quando Jacó já ia para sua tenda com Raquel, ele não levou Raquel, ele levou Lia. Então ele já começou aí o engano. E aí Jacó se relacionou com Lia. O versículo 30 diz que Jacó coabitou com Raquel e a amou mais do que a Lia. E ele serviu a Labão por mais 7 anos. Por quê? Porque quando ele descobriu o engano, ele vai para Labão e fala, mas como? O meu acordo com você era casar com Raquel. Como que você me entrega a Lia? Ele falou, porque Lia era mais velha. Então a mais velha tinha que casar primeiro. E aí, fala, se você quiser, Raquel, você vai trabalhar por mais 7 anos. E ali ele se propõe, ele faz o acordo de trabalhar e recebeu Raquel ali naquele momento. Mas no versículo 31, diz assim, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, abriu sua madre, porque Raquel era estéril. Deus viu a dor de Lia. Deus viu a humilhação que ela estava passando. Deus sabia que o amor que Lia tinha por Jacó era um amor puro, sincero. Ele conhecia o coração dela. Deus viu o desprezo que Lia sofria. Ele ouviu a dor da sua alma. Ele tomou a sua causa e ele agiu em seu favor. Minha irmã, Deus conhece a sua dor. Deus sabe exatamente a sua história. Deus sabe cada momento de dor que você viveu. Nada fica aí escondido de Deus. E quando Ele olha para nós, Ele sabe exatamente o que nós precisamos.
Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele faz tudo de novo. Ele vê quando você é desprezada. Ele ouve a súplica da sua alma. E Ele também toma a sua causa. E Ele também age em seu favor. Aleluia. E aí, a partir do versículo 32, Deus abriu a madre de Lia. E a Lia gerou o primeiro filho. E no versículo 32, nasce Rúben. Nós vamos olhar aí esses versículos, para a gente entender um pouquinho o que aconteceu. Lia concebeu e deu à luz um filho que chamou de Rúben, pois ela exclamou, o Senhor contemplou a minha aflição, agora meu marido haverá de me amar. Presta atenção nisso, gente. Olha como ela nomeia seu filho. O Senhor atendeu a minha aflição. Ela não falou oração. O Senhor atendeu a minha aflição. Então, naquele momento, a dor que havia na sua alma, quando o seu filho nasce, ela vai colocar o nome do seu filho centrada na sua aflição. Um filho para atrair o amor do seu marido. Atraiu gente? Não. Mas aquele filho eternizou a dor e a aflição dela. Era como se Rubens chamasse aflição. Qual é o seu nome, menino? Aflição da minha mãe. Era isso que aquele menino estava carregando no nome dele. Um nome para atrair o amor do seu marido. Aí ela engravida de novo. Versículo 33, nasce Simeão, o segundo filho. E sabe o que ela diz? O Senhor viu que eu era desprezada e ela nomeou seu filho. Deus ouve. Um filho para anular o desprezo do seu marido. A intenção do segundo filho, a nomeação do segundo filho. Agora sim, agora o meu marido não vai mais me desprezar, porque agora eu tenho um filho, e esse filho significa Deus ouve. Deus ouve e tira o desprezo. Mas ela engravidou de novo. Levi foi o terceiro filho. E disse, agora meu marido se achegará a mim, porque lhe dei 3 filhos. E o que significava Levi? Ligado, unido, vinculado. Um filho para promover a sua união e aliança com seu marido. Era essa a função desse terceiro filho. Era tudo o que ela queria com Jacó, em sua obsessiva busca pelo amor dele. Você sabe o que é uma mulher obcecada por amor? Ela só pensa nisso. Quando que ele vai me amar? Quando que ele vai prestar atenção em mim? Quando que ele vai parar de me desprezar? Essa era a situação de Lia. A dor do seu coração era muito grande. E já no terceiro filho, cada filho ela nomeou com aquele momento que ela estava vivendo. E esses 3 filhos trouxeram o amor do seu marido, gente? Também não. Também não. Resolveram o conflito da sua alma? Também não. A alma dela continuava aflita. Muitas vezes uma mulher fica tão obcecada em busca de aceitação, atenção, amor de um homem para suprir suas carências, que o foco da sua vida fica fixado em agradar desesperadamente esse homem para receber o amor. E aí ela se humilha. Quantos negociam valores, migalhas de afeto e atenção, pela atenção de um homem, por um tempo onde ela recebe pelo menos migalhas de amor? Afinal, gente, a carência de Lia não estava só centrada em Jacó, porque com o pai que ela tinha, com certeza a carência de Lia já estava lá naquele pai que não lhe dava valor.
Um pai que a usou como instrumento de engano para alcançar seus interesses. Na verdade, não era que Lia se casasse primeiro. Na verdade, o que ele queria era o trabalho de Jacó por mais 7 anos. Quem aqui não já teve decepções dessa natureza? Que não já vem de uma história de pais que muitas vezes não nutrem, não dão valor. Quantos não foram valorizados dentro das suas próprias casas? E a dor de Lia só se intensificou com esse casamento imposto. Mas Lia estava no processo de aprendizagem. E no versículo 35, e mais uma vez, Lia concebeu 4º filho. E disse: desta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou de Judá, louvor, louvado e exaltado. Vocês estão entendendo isso, gente? Olha que coisa tremenda que aconteceu. Agora Lia nomeia seu filho não mais fundamentada na sua dor. Quando chegou nesse 4º filho, é como se ela dissesse: chega, não tenho mais que ficar mendigando amor. Agora, se Deus me deu esse filho, eu vou louvar o Senhor. Ela tira o foco do problema, ela tira o foco da dor e ela coloca no Senhor e ela vai louvar. Ela vai louvar. Dessa vez eu vou louvar. Todos os outros filhos traziam a marca do desamor, do desprezo, da solidão que ela sofria naquele casamento. Mas em Judá, ela dá o louvor ao Senhor. Ela tirou os olhos de Jacó e direcionou o seu olhar para Deus, para a direção certa, para quem podia curar a sua alma. E esse versículo termina com uma frase muito interessante. Então Lia cessou de ter filhos. Naquele momento ali, por aquele período. Porque agora Lia se tornou uma verdadeira adoradora. O 4º filho fez ela tirar os olhos da dor para adorar o Senhor. Tornou-se uma verdadeira adoradora com o coração pronto para o que Deus iria fazer. Agora não era mais ela que tinha que se esforçar. Agora não era mais ela que tinha que mendigar o amor. Agora não era o que ela fazia, é o que Deus iria fazer na vida dela. O que Deus iria fazer na vida de Jacó. Ela faz uma entrega de alma. Ressignificar a entrega de alma. Reconhecendo quem Deus é. E Deus conhecia a sua causa. De desprezada e rejeitada a adoradora. Mudou a história. Ela ressignificou a sua dor. Essa é uma história de alguém que amadureceu na dor. Que fez tudo o que ela podia para resolver a sua dor. Até o momento que ela falou: chega, agora eu adoro o Senhor. E Deus entrou na sua causa. Aleluia. Mudança de identidade, queridos. Quando há um ressignificado da história, a nossa identidade muda. Anote isso. Quando você se ressignifica a sua história, a sua identidade muda. Talvez você fosse a rejeitada, a abandonada, a abusada. E de repente você se vê num outro lugar. No lugar que Deus te eleva. Porque é Ele que eleva. Porque você decidiu parar de olhar para a sua dor. E agradecer o Senhor pelo que Ele está fazendo na sua vida. Adoração. Portanto, minha irmã, tira o foco do seu problema e coloque na direção certa. Olhe para o Senhor. As nossas estratégias e decisões na perspectiva da dor, das carências, das aflições, não se resolvem enquanto não compreendemos o propósito de Deus na nossa vida. E isso é ressignificar. Somente na perspectiva de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
todas as coisas, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só nessa perspectiva nós conseguimos olhar para frente e nós conseguimos deixar a história. O cenário mudou. Não é nada que eu faça hoje que vai resolver o problema lá de trás. Mas quando eu decido, e uma coisa faço, quando eu decido adorar a Deus por quem eu sou nesse momento, pela vida que Ele me trouxe até aqui. Eu poderia estar lá prisioneira de alguma coisa. Eu poderia estar lá no cativeiro. Poderia estar lá nas perdas, sofrendo tudo. Aí eu levanto e eu decido adorar o Senhor. E quando eu começo a adorar, as respostas vêm. Deus traz a resposta. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem. Deus não joga fora a nossa história. Deus não joga nenhum episódio da nossa história fora. Ele vai transformar tudo. Por quê? Porque a sua maior dor será o seu melhor ministério. Aleluia. 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 Onde doeu em você? Onde doeu na sua alma? Onde você sofreu a aflição, o desprezo, o engano? Você vai poder escutar e ajudar outras pessoas. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 1. Para que consoleis a outros com as mesmas consolações com que fostes consolados por Cristo Jesus. Deus tem pensamento de bem e não de mal para nós, para nos dar o fim que nós desejamos. A dor não é o fim. Deus ainda não colocou o ponto final na sua história. Se hoje você está vivendo algum problema, se hoje você está vivendo alguma dor, Deus ainda não colocou o ponto final. Os pensamentos dele estão lá trabalhando para o seu bem, e ele tem um destino preparado para você. A palavra de Deus nos diz isso em Jeremias 29, versículo 11. E é muito interessante quando nós olhamos essa história de Jacó e de Lia em todo o seu contexto. Antes de morrer, Jacó abençoou seus filhos. Está lá no capítulo 49 de Gênesis. Se você pode ir aí acompanhando. E o que Jacó faz? Ele chama filho por filho para abençoar. Vamos ver como ele abençoou esses 4 filhos. Olha só, Rúben. O que significava Rúben? Quem lembra? A aflição dela. Meu primogênito, disse Jacó, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder. Esse era o destino profético desse primeiro filho. Mas o verso 4 diz que ele perdeu tudo por conta de seu comportamento, inconstante como a água. Não será mais o excelente, porque subiste ao leito do teu pai. Nasceu na aflição da sua mãe, e ele mesmo perpetuou a aflição em sua alma com as suas escolhas. Portanto, olha o alerta que Deus nos dá. Não importa como você foi gerado, não importa a nomeação que você recebeu, não importa o sentido e o significado da sua vida no momento que você entrou nesse mundo. Se você escolhe ressignificar, você não vai continuar na aflição. Mas se você se entregar à sua dor, você vai se entregar à inconstância, e as suas atitudes irão sabotar o seu destino profético. Portanto, é tempo de ressignificar. O comportamento de desonra de Rúben, o seu pai, em sua inconstância, o levou a perder a bênção da excelência. Minha irmã, Deus tem um futuro excelente para você. Não importa a história. Não perca o futuro excelente que Deus traçou para você. Não perca. Porque, na verdade, Deus não promove uma pessoa por antiguidade. Não é porque Rúben era o mais velho que ele ficaria com a sua bênção com um comportamento indevido. Deus conhece as escolhas que nós fazemos, as intenções do nosso coração, que levam a ações danosas e que traz
prejuízos para a nossa história. Qual é a nossa escolha hoje? A gente escolhe se nós vamos viver o destino que Deus traçou para nós, ou se nós vamos fazer escolhas centradas na dor. Simeão e Levi, os dois do meio, né? Parece que eles andavam sempre juntos aprontando, né? Quem conhece a história sabe disso. Igualmente obstinados, desonestos, vingativos e cruéis. Suas espadas são instrumento de violência. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Os dois do meio, que receberam nomes também, centrados na dor de Lia, e fizeram escolhas na sua vida, porque ficaram deitados na cama da vitimização. E toda pessoa que não resolve a sua história, ela entra na rebelião. Entra na rebelião, porque a revolta faz isso. A revolta no coração leva a pessoa a tomar decisões erradas na sua vida. E ela continua estendendo o sofrimento nas suas gerações. Um veio para anular o desprezo e o outro para unir seus pais. E veja o que eles escolheram para as suas vidas: inconstância e crueldade. Quais as escolhas que você faz? Eu escuto no consultório pessoas falando assim: não, irmã, mas eu escolhi isso na minha vida porque meu pai me abandonou, porque minha mãe me tratou muito mal. Ah, eu escolhi isso na minha vida porque eu fui traída. Ah, eu escolhi isso na minha vida porque aconteceu isso e isso na minha história. Não justifique, porque toda justiça humana é trapo de imundície. E sabe o que é trapo de imundície, queridos? Naquele tempo, aqui se referia paninho de menstruação. Era o pano que recebia o sangue expurgado pelo corpo na época da menstruação, que não servia para mais nada senão para jogar no lixo. Então não tem justificativa, porque cada um dará conta de si a Deus. Cada um de nós. Deus advertiu severamente o povo de Israel, porque eles começaram a usar um provérbio. E eles diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. E Deus alerta: não, cada um dará conta de si a Deus. Os pais podem ter comido uvas verdes, agora você vai ficar com os dentes embotados se você escolher ficar. Porque Deus te dá os recursos para você limpar a sua boca. Deus te dá os recursos para você limpar a sua história. Você não tem que repetir os erros dos seus pais. Você não tem que viver naquela história que te aprisiona. É levantar a cabeça e fazer diferença. As bênçãos proferidas por Jacó na vida desses dois filhos apenas mostrou que eles iriam receber a consequência das suas escolhas. Agora, qual foi a bênção de Judá? Versículo 9 e 10. Judá é um leãozinho. Isso é significativo aqui na família 61, né? Com tantos leões, né? Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se como um leão velho. Quem o despertará? E aqui está apontando para Apocalipse 5:5, do leão da tribo de Judá. De Judá. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, o Messias, e a ele os povos congregarão. Quem se tornou Judá? Ele deu origem à tribo presente na genealogia de Jesus. Vale a pena, queridos, ressignificar. Vale a pena lidar com as nossas dores. Vale a pena não viver arrastando as correntes que nos aprisionam a uma história triste. Saia desse lugar. Levante a cabeça. Você vem sofrendo há tantos anos. Seu corpo está padecendo por causa das suas dores. O corpo é o depositário das dores não resolvidas da alma.
Quantas doenças que os médicos não têm mais nem diagnóstico, que os remédios não resolvem mais, porque traz uma alma amargurada, agarrada na história. O cenário mudou, você cresceu, você está aqui hoje e ainda fica agarrada nessa história. Não, hoje é dia. Hoje é o dia de você se levantar para receber a bênção do Senhor, porque o Senhor tem um destino profético para você. Eu sei que pensamentos tem a respeito de você. O Senhor tem um destino profético. E para fechar a história de Lia, Jacó morre e pede para ser sepultado com seus pais no campo de Macpela, na terra de Canaã. E olha o que está escrito no versículo 31. Ali sepultaram Abraão e Sara. Olha, o casal de patriarcas. Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali eu, Jacó, sepultei Lia. Está entendendo, gente? Eternizados no amor. Aquilo que Lia não conseguiu fazer, Deus fez na história dela. É ela que é sepultada junto com Jacó. Raquel morreu no parto do segundo filho, Benjamim, e ela foi sepultada no caminho de Efrata. Agora Lia estava junto com os casais, na geração dos patriarcas, eternizados na morte e na história. Deus quer que você escreva um legado de bênçãos. Deus quer que você hoje comece um novo tempo na sua vida. Deus escreveu uma história para Lia, e apesar de todos os transtornos, adversidades e dores que ela viveu, e depois que ela se tornou uma adoradora, Deus lhe deu um destino que foi muito mais além do que qualquer pessoa pudesse imaginar para aquela simples moça desprezada, que esperava o amor do seu marido, que foi instrumento de negociação do seu pai, que enganou o seu esposo. Deus lhe deu uma visão, um sentido de vida, e com ele é possível ressignificar e vencer a dor. Quem vence a dor é vencedora. Vencedora. E aqui entra a segunda mulher que eu escolhi para trazer para esse congresso, que eu também vou contar a história dela rapidinho, que todo mundo conhece a história dela. Entrelaçando a história de duas mulheres. Vamos ver o porquê. A história está relatada em João 4, e eu vou narrar rapidamente. Jesus havia saído, agora no Novo Testamento, Jesus havia saído da Judéia e estava indo em direção à Galileia. E o texto diz que era necessário passar por Samaria, e ele chega a uma cidade chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Presta atenção aqui. A cidade de Sicá, terras que Jacó, o mesmo Jacó da Lia, deu a seu filho José. Naquele lugar havia a fonte de Jacó. Jesus estava cansado da viagem, ele se sentou à beira desse poço por volta do meio-dia. E nisso chega uma mulher samaritana para tirar água. E disse-lhe: dá-me um pouco dessa água. Os discípulos tinham ido comprar comida. A mulher samaritana perguntou para ele: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim que de beber, eu que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Aí nós poderíamos pensar, era meio-dia. Por que que uma mulher vai pegar água meio-dia, sol a pique? Por que, gente? Não era a hora adequada para pegar água. Todos pegavam água de manhã cedo. E aquela mulher escolheu exatamente a hora que ela não encontraria com ninguém. Sua história revelava sua necessidade de evitar as pessoas. Talvez com medo de ser menosprezada, rejeitada pela condição que ela vivia. Mas Jesus respondeu a essa mulher: ah, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te está pedindo água para você, você teria lhe pedido e ele lhe daria água viva. Que diálogo fascinante se inicia naquele lugar.
Ela fala da água do poço que saciava a sede. E Jesus fala de outra água que saciava outra sede. A água viva que transformava o deserto da sua alma em um jardim regado. Jesus vai ali por conta de uma mulher. Ele para a sua caminhada por conta de uma mulher. Isso quer dizer que nenhuma de nós passa escondido da nossa dor diante de Jesus. Ele sempre vê a nossa história. E Jesus diz para ela, mulher, está no versículo 14, aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus ativou a sede dessa mulher. E para que ela compreendesse o que significava água viva, ele vai na sede emocional que essa mulher tinha. Na sede de amor e afeto. Na sua busca desenfreada por amor. Mais uma mulher, além de Lia, buscando amor. Buscando amor. Que carência havia na alma dessa mulher. Qual era a angústia da sua alma? E aí Jesus vai exatamente na angústia. Vai e chama teu marido e vem cá. Jesus sabia que ela não tinha um marido? Jesus sabia ou não sabia? Sabia, gente. Era ela que precisava saber. Ela que precisava ser confrontada com a sua dor. O Senhor nos confronta. Ele quer que a gente reconheça qual é a nossa carência. Você pode entrar em todos os cultos, você pode vir para esse congresso com esse tema fantástico, ressignificar, mas se você não olhar para a carência da sua alma, se você não entender que você precisa de um movimento de água viva na sua alma, para tirar a carência, a dor da solidão, a falta de amor, nada vai acontecer. É preciso parar. E ali Jesus confronta essa mulher, e aí ele para naquela situação, porque o Senhor quer que nós paremos para olharmos a nossa alma no espelho da palavra de Deus. Ela precisava. Agora, quem estava diante daquela mulher não era mais um homem para menosprezá-la e para intensificar a sua dor. Não. Ali estava um homem que veio da linhagem de Lia. Está entendendo? Como essas duas histórias se entrelaçam. Que coisa linda isso. Ali estava a linhagem daquele filho que Lia louvou o Senhor. Que recebeu de seu pai a bênção de que o cetro estaria sempre com todos os seus descendentes. Quem estava diante dela, naquele poço de Jacó, era o leão da tribo de Judá. Aleluia! Judá, filho de Lia, a marca da sua geração, abençoado pelo seu pai. E aí ela diz, Senhor, eu não tenho marido. E o Senhor diz, toca na dor dela. Você disse certo, você já tem 5, você já passou por 5. E esse 6º que você tem não é seu marido. Que carência é essa? Vocês já imaginaram como deve ter ficado o semblante dessa mulher? A resposta de Jesus expôs toda a condição que ela vivia. Uma busca permanente de ser amada, medo da solidão, não conseguia ficar só, engatava um relacionamento no outro. E relacionamentos transitórios que pouco duravam, mas que deixavam machucaduras na sua alma. Quantas mulheres assim? Tentando preencher com relacionamentos a dor da sua alma, a carência de afeto, porque na busca de suprimento existencial e emocional, vai se relacionando com pessoas que não se comprometem, não se comprometiam com ela, não assumiam. O que aquela mulher procurava reeditar na sua história, que não é falado no texto bíblico? Onde construiu essa carência? Geralmente toda a carência de uma mulher começa lá na infância, na falta e na ausência de um pai. Ali começa a dor. A falta desse amor tão primordial à vida.
Quantas vezes eu já ouvi no consultório mulheres falando assim: Ilma, eu tenho medo de relacionamento. Eu tive um pai e uma mãe que não demonstraram amor por mim. O casamento lá na minha família era tão complicado, tão conflituoso, que eu tenho medo de me casar. Quantas pessoas que têm medo de se casar? Ou quantas pessoas que vão para o casamento, mas não se entregam, porque tem medo de sofrer. Vão para o casamento com muitas reservas, agarradas às suas dores, suas histórias dolorosas, e não percebem que vão destruindo cada vez mais os relacionamentos. E aí casa separa, nesse ciclo de repetição. O que levava essa mulher a estar num relacionamento sem vínculos, num tempo que as mulheres adúlteras eram apedrejadas. Não era uma situação fácil. Nada sabemos sobre a história dela, mas uma coisa sabemos: Jesus viu a necessidade da alma dela. Jesus viu a necessidade de cura. Jesus conhecia a sua sede de amor. E Jesus olhou para aquela mulher samaritana para ser curada e liberta. Assim como Lia, havia uma sede de amor na alma dessa mulher também. E Lia e a mulher samaritana se igualam com tantas mulheres que carregam essa sede de amor na alma. Qual a sede de amor que você carrega? Que casamento não resolve? Que coisas não resolve? Que emprego não resolve? Que viagens não resolve? E cada vez continua mais carente, obstinada em depositar suas carências em pessoas. Assim como Deus olhou para Lia e viu a sua aflição, assim como Jesus olhou para aquela mulher samaritana desprezada, Ele ainda olha hoje para a nossa alma, para a alma de uma mulher, para resolver suas carências e solidão, para dar um novo significado à sua vida e à sua história. A sede da mulher samaritana é a sede de muitas pessoas nesse tempo, homens e mulheres, que vivem nessa tentativa de preencher sua solidão e que precisam de cura e libertação e ressignificar a sua história. Como fechou essa história? Jesus olhou para aquela mulher e ela diz: Senhor, mas eu tenho que adorar onde eu aprendi a adorar. Eu tenho que ir lá em Samaria, eu tenho que ir lá na sinagoga, eu tenho que ir lá no templo para adorar. E Jesus olhou para ela e diz, porque a dúvida dela era a tradição cultural daquele monte em Samaria, e os judeus diziam que tinha que adorar em Jerusalém. Samaritanos queriam adorar lá naquele lugar, e os judeus lá em Jerusalém. Jesus olha para ela e diz: mulher, a hora vem e já chegou. Já chegou. Já chegou. E que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Pai procura filhos adoradores. O Pai busca filhos. Jesus não está falando aqui de servos, está falando de uma relação de intimidade de pai e filho, porque aquilo que o seu pai não pôde fazer, Jesus faz, porque Ele é o Pai perfeito. Quando seu pai falhou, Jesus entrou com a paternidade na sua vida. Deus entrou com a paternidade de pai, te segurou na mão, caminhou com você, esse Pai perfeito que Ele é. E aquela mulher entendeu o que é adorar o Pai em espírito e em verdade. Não precisa de lugar, só precisa de intimidade. Intimidade. Isso é ressignificar. Porque sabe o que aconteceu com aquela mulher? Ela foi no poço escondida, mas quando ela encontrou Jesus e Ele curou a sede da sua alma, ela entra na cidade e fala para todo mundo: encontrei o Messias, encontrei um homem que sabe tudo da minha vida. Duas histórias se encontraram.
2 mulheres transformadas em adoradoras, curou a alma ferida, curou a carência, a sede de amor e deu uma nova identidade. Filha amada do Pai, adoradora em espírito e em verdade. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus te trouxe aqui nessa noite, nesse congresso, para você tirar o foco do seu problema e encontrar em Jesus a cura para a sua alma. Dê um novo significado à sua história. Se você entrou aqui com as dores da sua história, sem saber como fazer, como lidar com elas, nessa noite Deus te dá a direção para você dar um novo significado. Você vai olhar assim para a sua história, mas você vai olhar onde meu pai falhou, Jesus entrou. Onde meu marido me traiu, Jesus me elevou, Deus me deu valor, foi para mim como aquele que curou a minha alma. E é isso que eu preciso, dar um novo significado. Eu aprendi nas dores, eu aprendi a ser mais forte. Hoje eu sou melhor do que ontem, porque hoje o Senhor está comigo. Se você precisa de cura na sua alma, sai do seu lugar que eu quero orar com vocês. Eu quero orar com aquelas pessoas que precisam de cura. Tem lugar aqui do lado, tem lugar aqui do lado. Nós vamos orar, gente. Aleluia. Nós precisamos desse ressignificado da nossa história. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilhoso a gente poder saber que nós temos um Deus que muda a nossa história, né? Aleluia. Você se transforma nessa noite numa adoradora. Adoradora como canta, mas adoradora aqui dentro da sua alma. Adoradora em espírito e em verdade. Você pode adorar de alma, de coração. Você pode dizer para o Senhor: Senhor, foi difícil sim. Foi difícil. A história foi difícil, eu sofri sim. Não é minimizar a história não. Aquele abuso foi horroroso. Roubou de mim tanta coisa. Mas eu decido hoje, uma coisa faço. Uma coisa faço. Não vou viver agarrada mais na minha dor. Vou avançar, vou esquecer. Isaías 43, 18 e 19 diz assim: não vos lembreis das coisas do passado. Não é lembrar a história, é não botar sua mente fixada na história. Não vos lembreis, nem considereis as antigas. Não fica dando importância a isso. O tempo já passou, a história já passou. Você vive outra história hoje. Eis que faço uma coisa nova. Isso é ressignificar. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que porei. Cadê a apóstola, gente? Cadê a Cris? Está aí? Está lá em cima? Tá. Eu quero chamar as pastoras da igreja para vir aqui orar por essas mulheres. Tá? Quero orar. E Tauana está aí? Tô. Cadê você, Tauana? Vem cá também. Vem cá. Corre aqui, pastor. Olha quantas mulheres para ressignificar suas histórias, para serem curadas, porque elas tomaram a decisão: uma coisa faço, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isto é, quero ter uma memória sem feridas. Quando vier a lembrança, não tem mais que alimentar a dor. A dor já está cravada na cruz do Calvário. Jesus já levou a sua dor. Ele também foi humilhado, traído, maltratado. Então agora é decisão de ressignificar a história. A apóstola vai orar, a Tauana também. E nós vamos agora colocar as nossas histórias diante do Senhor. Fala com o Senhor. Conta para Ele. Diga para Ele que doeu.
mas que agora você não está mais agarrado à dor, porque o Senhor está fazendo uma coisa nova. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Em nome de Jesus, põe a mão no seu coração agora. Esse coração que foi machucado, esse coração que foi ferido. E quando o coração é ferido, machucado, ele continua sangrando, ele continua sendo machucado nas mesmas áreas, porque há uma fragilidade nesse lugar. Mas hoje o Senhor quer tocar o seu coração. Hoje o Senhor quer tirar toda a impureza, toda a mágoa, toda a ferida que entrou, toda a estrutura que fez com que você fosse uma mulher doente na área das emoções, uma fragilidade emocional, um medo, uma ansiedade, um desespero, síndrome do pânico, estruturas que foram vencendo suas emoções e lhe colocando no calabouço espiritual. Mas Deus não quer que seja assim. Hoje é o último dia desse cativeiro. Hoje é o último dia, o Senhor vai tocar no seu coração. Ele vai tirar esse coração que ficou como uma pedra e vai dar um coração de carne, um coração sensível à voz dEle. Você vai redirecionar os seus caminhos, haverá um ressignificar de todas as suas escolhas. Pelo coração ferido, todas as escolhas também são escolhas erradas, porque quando nós estamos com o coração ferido, nós fazemos escolhas que vão sabotar o nosso destino, escolhas que estão nos sabotando. Mas hoje acabou. Pelo nome de Jesus, eu encerro o tempo do cativeiro. Pelo nome de Jesus, eu recebo cura. Pelo poderoso nome de Jesus, eu abraço a cura, eu abraço o meu destino, eu abraço o desígnio que Deus fez para mim. Quando eu era substância informe no ventre da minha mãe, Ele já tinha escrito todos os dias da minha vida. Eu abraço esse desígnio, eu abraço o desenho que Ele fez para mim. Eu não serei as minhas escolhas erradas. Eu não serei a minha linhagem familiar. Eu recebo a linhagem de Jesus. Eu recebo a linhagem do sangue de Jesus. E a partir de mim, toda maldição é quebrada. A partir de mim, toda maldição é vencida. A partir de mim agora, essa noite, há uma nova história. Eu abraço o meu amanhã. Eu abraço o meu destino. Em nome de Jesus. Pai, nesse momento, cada mulher aqui, Senhor, vai diante de Ti como uma história de alguém que está reiniciando um caminho e ressignificando o relacionamento contigo para poder ressignificar o resto da sua história. Deus, por muitas vezes, talvez ela olhou para as mulheres que foram trazidas hoje como exemplo na palavra e se perguntaram: e quanto a mim, Senhor? E quanto a mim? Mas nessa noite nós pedimos que tanto esse bálsamo, essa história, Pai, que muitas vezes passa de uma maneira que os nossos olhos não contemplam, nessa noite os olhos delas espirituais se abrem para contemplar aquilo que o Senhor está fazendo e como o Senhor está trabalhando. Senhor, abre os olhos de cada mulher aqui e abre os seus corações, ativando-as para um novo tempo. Basta um toque, Senhor, basta uma conversa contigo, basta uma promessa, basta uma palavra, porque nós vivemos do que sai da tua boca. Nós declaramos agora as mentes. Silêncio a toda guerra na mente. Silêncio a toda tentativa do inimigo de te lembrar o passado, porque está na hora de você lembrar ele que o teu futuro é garantido. Está na hora de você dizer a ele: eu sei quem eu sou, eu sei por quem eu fui criada, eu sei para que eu fui gerada. Essa é a noite que você senta na beira do poço e diz: eu sei quem tu és, Jesus. Que você tenha uma perfeita revelação do amor de Deus sobre você. Que a palavra liberada por doutora Ailma agora, ela enraize no seu coração como a revelação dos céus e comece a destruir cadeias.
cadeias na sua identidade, cadeias nas suas emoções, cadeias nos seus sentimentos, cadeias no seu comportamento, cadeias no seu padrão, nas suas escolhas. Que agora você comece a se enxergar pela ótica do toque dele na sua vida. Que você agora comece a sentir ele arrumando, ele colocando as coisas no lugar. Eu vejo ventres sendo cheios, mas não são ventres que são cheios só de crianças, são ventres cheios de promessas, são ventres cheios de uma nova estação, são ventres cheios como incubadoras dos propósitos de Deus. Senhor, nós declaramos que nós começamos essa noite gerando, Pai, gerando o nosso novo tempo, ressignificando e entendendo que nada se perde na mão de um Deus grande como Tu. Nada é maior do que os Teus sonhos para nós, nada é maior que a Tua palavra, nada é maior, Senhor, nada é maior do que a promessa que o Senhor tem para cada uma de nós. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Hoje, só um pouquinho. Hoje e amanhã vou estar fazendo dedicatória nos livros de quem levar, tá? Deus abençoe vocês. Amém.